Bem-vindos ao nosso curso digital de Laboratório de História. Estamos na aula 3, parte 2. Agora eu vou falar para vocês a visão de Aristóteles sobre a retórica, porque ele achava que era importante a retórica, e depois falar um pouco da história, do processo histórico que acompanhou a retórica desde a sua criação por Aristóteles até o século XX. Uma ideia importante, tudo isto aqui está no livro Retórica, a Arte Retórica de Aristóteles. Uma ideia importante que já conversamos, já falamos várias vezes, é que a retórica tem a ver com o poder da palavra, né? E pode ser usada honesta ou desonestamente. Isso já estava claríssimo desde o começo, né? Não é o poder de dominar, de enganar, de induzir pela palavra. Isso era coisa dos sofistas. Mas é o poder de convencer mostrando os prós e os contras de uma opinião. E mostrando como, por causa dos prós, essa opinião é mais convincente do que a outra, que tem contras, né? Mas são menos relevantes do que os argumentos pró aquela opinião. Então, é muito interessante isto, né? Porque nós estamos num campo, nós estamos numa forma de ver o mundo onde a incerteza faz parte, né? Quer dizer, nós estamos muito mal acostumados, né? Acho que o coronavírus está nos tirando dessa comodidade, né? Nós estamos muito mal acostumados, precisamente pela modernidade, todo o processo da tecnologia, e que a gente acredita numa espécie de progresso indefinido, né? De que dá para ter certeza, dá para ter segurança, né? Principalmente dá para ter certeza sobre as próprias opiniões, os próprios conhecimentos. E na verdade, não é assim, né? A gente precisa habitualmente defender as opiniões próprias com os argumentos, mas ao mesmo tempo precisamos saber quais são os argumentos contrários para poder refutá-los. Então é muito importante, quando você pensa na retórica, fazer esse tipo de exercício, né? Quando se está escrevendo um artigo, é interessante e importante a gente pensar como é que aquelas afirmações que estamos fazendo podem ser contestadas. Para quê? Para encontrar a defesa argumentativa contra as opiniões contrárias, né? Isso é fundamental, né? Isso não é nem manipulação, nem é desonesto. Isso é precisamente a arte da retórica. Porque mais do que a arte de persuadir ou a arte de convencer, né? Aristóteles insistia em que é a arte de encontrar os meios de persuasão ou de convencimento que cada caso exige. Então, é preciso encontrar esses meios, e esses meios são os argumentos. E é preciso ver se o argumento é fraco ou é forte, se o argumento pode ser contestado ou não. Fazendo uma analogia besta, mas que está na moda, né? Se todos vocês, algum de vocês está assistindo o Gambito da Rainha, né? Da Netflix, é preciso pensar cada jogada tendo em conta qual vai ser a jogada, né, do oponente. Quer dizer, não faz sentido, né, você fazer uma jogada aleatória, você fazer uma jogada assim, sem pé nem cabeça. Você tem que prever com muita antecedência todas as jogadas que o outro vai fazer, respondendo a todas as jogadas que você vai fazer. E isso não é algo eticamente errado. Pelo contrário, isso faz parte do jogo do xadrez.
Da mesma forma, a retórica, a experiência da retórica, isto também é de Aristóteles, mostra que não basta dizer o que é verdadeiro, nem sequer é suficiente dizer o que é justo. É preciso mostrar, é preciso convencer, é preciso dar argumentos mais sólidos do que os argumentos do contrário, do, do, do oponente. Né? Veja, se nós temos uma opinião, né, sobre por que é melhor um sistema democrático do que um sistema ditatorial, se nós temos uma opinião de por que é melhor esse político do que aquele outro político, se nós temos uma opinião que nos leva a considerar que a colonização foi assim ou assado, se nós temos uma opinião que nos leva a pensar que o século XVIII foi isto e aquilo, bom, existem muitas outras opiniões contrárias a tudo isto. É preciso, primeiro, conhecê-las. É preciso prevê-las. E é preciso ver como nós próprios podemos contra-atacar, podemos argumentar contra essas outras opiniões que são contrárias às nossas. Isso é a arte da retórica. Né? É por isso que Aristóteles escreveu o seu livro e é por isso que isto aqui que estamos falando teve uma longa vida, um pouco conturbada, ao longo de todo o processo histórico. É preciso saber, né, isso também é de Aristóteles, defender igualmente os prós e os contras. Né? Não porque sejam iguais, mas porque quando você defende o contra, você se coloca no lugar do outro, você se coloca na posição contrária à sua. Você consegue pensar da forma que o outro pensaria. Né? E você consegue, então, só assim consegue poder refutar, poder contestar o que o outro está falando. Se não, se for ao vivo, se for um debate ao vivo, você vai ser surpreendido. E se for um texto, você vai ser facilmente contestado, porque você não levou em conta opiniões contrárias às suas, que são conhecidas, que estão escritas, que já se sabe que isto que a gente está falando, né, se for minimamente original, vai ter gente que não vai aceitar, vai ter gente que vai contestar. É, Aristóteles afirma ainda, né, que é só através do discurso que se pode chegar ao verdadeiro, ao honesto e ao justo de forma certa, da forma correta, da forma democrática, né? Ou da forma mista, da forma aristocrática, mas com toques de democracia, né? Porque o contrário disso seria a tirania. O tirano é alguém que impõe, né, o seu ponto de vista. O tirano é alguém que manipula o seu ponto de vista. Não precisa ser um tirano ditatorial, pode ser um professor, pode ser um colega, né? Pode ser um político, pode ser um radialista, pode ser um cara da televisão. Né? Ele não abre espaço, pode ser um empresário, pode ser um sindicalista. Né? Ele não abre espaço para diálogo, ele não abre espaço para o debate. Né? Então, você chega ao certo e ao justo, mas chega através da força, chega através da imposição, chega através da lavagem de cerebro, que não pode. Né? É preciso dialogar, é preciso convencer. Né? Claro, isso é muito difícil, sim, sem dúvida, é muito difícil. Né? É por isso que a democracia é lenta, porque é preciso chegar ao convencimento de todos. Aliás, é bom pensar, hoje em dia a questão democrática está complicada, né? Porque há atitudes, né, de supremacia, né, vamos chamar assim, de supremacia moral, né, de que pelo simples fato da gente defender umas ideias que são nobres, a gente acha que tem o direito de impô-las. Né?
e que todos os outros que não concordam, então são burros, então devem ser desprezados, então vai ter que aceitar goela abaixo. Isso não é retórica, isso não é justo. Né? Não se pode impor a verdade. Isso foi o que fez, por exemplo, os espanhóis quando chegaram na América. Né? Isso é o que, em geral, fazem todos, né? Em geral, com o discurso do bem, do certo, do honesto, do verdadeiro, do adequado. Né? É preciso, diz Aristóteles, convencer de tudo isso. E precisa ser convencido pela força da palavra e do argumento. Isto é a retórica. Por isso que o chefe de uma universidade é o reitor. E não é, não é a polícia militar, nem a polícia civil, nem um delegado. Porque não se pode convencer, não se deve convencer pela imposição do poder, pela imposição das armas, pela imposição do medo. Isso não é honesto nem justo. E a retórica, diz Aristóteles, né, para acabar todos esses, vamos dizer assim, todos esses pontos de vista de Aristóteles, né, sobre a retórica ela acontece, ela se dá em todos os campos do humano, né, porque nesses campos do humano só temos acesso ao verossímil. A gente não tem propriamente acesso ao verdadeiro, tem acesso ao verossímil, que parece mais acertado, parece mais verdadeiro. Né? Na Ética Nicômaco, no livro 1, é interessante isto. Né? Ele diz: seria tão absurdo aceitar de um matemático discursos simplesmente persuasivos, né? Seria ridículo aceitar de um matemático discursos retóricos, assim como seria estranho exigir de um orador, de um reitor, demonstrações invencíveis de matemáticas. Né? Quer dizer, são campos diferentes, são realidades diferentes, são conhecimentos diferentes. Né? Então é preciso se convencer desta realidade, né? De que a vida humana ela se rege, sim, pela ciência, conhecimento científico, mas esse conhecimento científico só dá mais ou menos para uns 15, 20% de toda a realidade da vida humana. Para o resto nós temos retórica, nós temos debate, nós temos convencimento pela força da palavra, persuasivo, não demonstrativo. Agora vou utilizar mais ou menos outros 10 minutos para explicar um pouco o processo histórico que acompanhou tudo isso daqui, né? Veja, depois de Aristóteles, né, depois que Aristóteles trabalhou toda a questão da retórica, isso daqui, esse conhecimento chegou ao mundo romano. Aí houve dois grandes pensadores, dois grandes filósofos, que são Cícero e Quintiliano. Né? Cícero é o responsável, que era um advogado também, né? Cícero é o responsável por colocar toda a retórica dentro do mundo jurídico. Então, toda essa ideia de tribunal, de juiz, de acusador, de defesa, né, de argumentos que se chocam, que dialeticamente, se chocam dialeticamente. Né? É preciso que se escute, que o juiz escute os argumentos do acusador e os argumentos da defesa, para que ele chegue a um convencimento, né, racional e sentimental, um convencimento efetivo, né, de quem é que tem razão no choque dialético das partes. Né? E aí o juiz daria a sua sentença. Né? Essa sentença seria provocada pelo convencimento do juiz. E esse convencimento seria feito por meio das argumentações e das provas. Então, tudo isso foi trabalhado pelo Cícero. Né? O Cícero vai introduzir, né, no mundo ocidental, né, a ideia de que, para a maior parte das coisas da vida, o que nós temos é argumentações, né, e provas. Né? E a credibilidade, né, consiste e se dá precisamente na força desses argumentos, na força dessas argumentações. Né? E por isso
é preciso que se faça sempre com a palavra certa e da forma adequada, né? Tudo isso é de Cícero, né? Quer dizer, aqui começa, vamos dizer assim, o momento em que a retórica começa a ser eloquência, né? Que depois vai ser perigoso, depois vai derivar e a retórica vai ficar só com a eloquência. Mas precisamente porque o Cícero era um grande orador e era ao mesmo tempo um grande jurista, ele sabia que era preciso escolher as palavras certas, escolher as palavras adequadas. Não é o mesmo, sei lá, ser proprietário do que ser inquilino. Não é o mesmo um contrato de adesão com um contrato de compra e venda. São coisas diferentes, né? E é preciso saber quais são as palavras que vamos utilizar, que vão explicitar melhor a realidade da qual estamos falando, sabendo que nunca vai gerar uma certeza de 100%, sempre vai gerar uma opinião provável, uma opinião certa ou incerta, né? Então é preciso, depois isso aqui vai ser trabalhado mais por Quintiliano, né? É preciso, então, ter um comprometimento com a verdade e com a honestidade. Quando não é assim, né, a retórica se torna manipuladora, a retórica se torna falsa retórica, né, a retórica se torna enganação. Quando não há o compromisso com a verdade, né, mesmo você pode dizer, bom, mas não se chega à verdade. Não, não se chega à verdade, né, mas a verdade está lá, né? Isso é de Popper, né? A verdade está lá, ela precisa, é uma espécie de parâmetro ao qual vamos nos aproximando, mais ou menos, né? Quer dizer, o fato aconteceu, né? Quer dizer, o tio de Hamlet matou o irmão. Isto aconteceu. Ou não? Não foi o tio que matou, foi a Gertrudes. Ou não? O pai do Hamlet se suicidou. Tá, é isso que está em discussão, né? Mas pelo menos há um fato: o cara está morto. Então, assim tudo, né? Quer dizer, há um fato: a Espanha entrou na América. A partir daí, agora precisamos começar a conversar, né? Mas se a gente não acredita, se a gente acredita apenas em que tudo é discurso, né? Conforme Derrida, Deleuze, né? E todos esses autores franceses mais conhecidos, né? Que no fundo tudo é uma construção retórica, tudo é uma construção discursiva e não há nenhuma base real, então tudo é inútil, inclusive esta aula. Inclusive esta aula. Então, há sim uma realidade e há sim uma verdade. Outra coisa é as limitações de conhecimento que o ser humano encontra e enfrenta perante essa realidade e perante essa verdade. Então, nós vamos chegar perto dessa realidade, perto da verdade, a partir do debate, a partir do convencimento das partes, né? E isso tem que haver um compromisso, isto é de Quintiliano, tem que haver um compromisso por parte daqueles que entram na discussão, um compromisso com a verdade e com a honestidade. Sempre se pode ser sofista e enganar. Esse é o problema. E sempre se pode ser honesto e convencer, né? E convencer não significa eu ganhei de você. Convencer significa que estamos convir é andar juntos. Estamos andando juntos perante esta mesma realidade, né? Então, isso que é o importante, né? Há um outro momento, que é o momento do Renascimento, o momento de Descartes, né? Onde a retórica passa a ser vista com muita desconfiança, com profunda desconfiança, né? Em parte porque há um humanista que é famoso para quem trabalha com isso daqui, que é Pierre Camus, né? Ou Pierre de la Ramée, né? Entre 1515 e 1570, né? Ele é o responsável por colocar a dialética como arte de discurso, né, do debate, e a retórica como arte da eloquência, das belas palavras, da ornamentação,
da enrolação. Né? Então, claro, quando depois chega Descartes, praticamente uns 50, 60 anos depois, né, é, ele já tem uma profunda desconfiança, tanto com a dialética quanto com a retórica, mas muito mais com a retórica. A retórica é vista apenas como um discurso bonito, um discurso elegante, né? A arte, né? Como se diz agora atualmente, né? A arte de convencer sem ter razão, a arte de emocionar através das palavras, né? Mas isso não é a retórica. Isso é uma deformação da retórica. Né? Então, claro, Descartes vai estabelecer um método antirretórico, um método racional que vai consistir o quê? Em que é um método geométrico, né? Onde só há uma única saída possível, só há uma única solução possível, só há uma única opinião verdadeira e todas as outras são erradas, equivocadas. Né? Isso funciona, como disse, para uma parcela muito pequena da vida humana. Né? O problema foi que Descartes ganhou a guerra. Né? O Pascal, que estava junto, né? Perdeu essa guerra. O Pascal era contrário a essa forma de pensar. O Pascal, pelo contrário, ele defendia a ideia de que há razões que a razão não entende, que a razão não explica. Há muito mais vida lá fora, além do racional. Acontece que essa vida lá fora, além do racional, a gente pensa que é irracional. Não é. É opinativa, é incerta. A vida mesmo é incerta. Nós não temos nenhuma garantia, não temos nenhuma garantia de segurança, a não ser garantias de que 2 e 2 é igual a 4. Mas isso aí é ridículo, isso aí não serve para quase nada. A não ser que a gente tenha que fazer muito as contas e então tem que pagar. Então aí de fato sim, aí é preciso. Então, quando depois se chega no positivismo, esse método cartesiano continua valendo. E o positivismo vai insistir na ideia, né, de que a retórica é pura enganação, pura enrolação. Né? Que se você estabelece um debate, esse debate tem que ser estabelecido de tal maneira que as coisas sejam claras e distintas e de forma demonstrativa. Então, se eu. Então, aí é um debate onde se ganha e se perde. Né? Se eu mostro, eu convenço você de que eu estou certo, então você está errado. Veja, não é isso que fala a retórica. A retórica permite o entendimento de que vocês pensem um artigo que eu escrevi e um artigo que vocês escreveram. Então, esse artigo pode acontecer o seguinte, seja completamente errado e o de vocês seja completamente certo ou vice-versa. Pode acontecer. Mas é muito raro que aconteça assim. O normal será que coisas que eu estou falando no artigo e coisas que você está falando no teu artigo se complementem, se acrescentem, deem uma visão maior sobre a realidade. Não precisamos rejeitar o meu artigo porque o de você é melhor, nem você precisa rejeitar o seu artigo porque o meu é melhor. Não necessariamente. É essa a arte da retórica. A retórica permite andar juntos, conviver juntos, estar de acordo numa espécie de discussão permanente, numa espécie de debate permanente, numa espécie de processo retórico em que a gente vai chegando cada vez mais perto da realidade e da verdade. Esse foi, por exemplo, a ideia genial de Karl Popper, né, que é um cientista, né, da escola austríaca do século passado, né, mas que fala precisamente da procura permanente, da busca permanente pela verdade, né? Que é o próprio da ciência, porque a ciência não acerta na primeira, né? E acerta, a ciência mesmo assim, também ela não é absoluta, ela também evolui. Ela também evolui. Tudo que a gente sabe hoje sobre o átomo, né, não é o mesmo que você sabia sobre o átomo 100 anos atrás. O átomo chama-se átomo porque a gente pensava, a ciência pensava que era indivisível. Hoje a gente continua falando átomo, que não tem partes, que não se divide, mas a gente sabe que sim, se divide. Então a ciência
também muda, ela não é absoluta, ela não é fixa. Realmente a nossa realidade real é incerta. Então nós podemos, com uma margem de segurança maior, funcionar com conhecimentos científicos ou conhecimentos retóricos. Era isso que eu queria falar nessa parte da aula, e a próxima, terceira parte, vou falar precisamente das partes do discurso. Até logo mais.